KNG aqui em Copato, está começando a vir pessoas muito fortes para o negócio. Então, isso é muita alegria para a gente, né? Depois dessa metodologia da Academy Time, do Kit Prata, mais uma vez, né? Parabéns, André, equipe, a gente aí conseguiu chegar a esse caminho, né? O André pincelou e determinou, e foi um trabalho fantástico. Inclusive, a Ken Copato achou por bem, analisou, viu o resultado, e esse sistema do Kit Prata não ficou só na KNG, abrangiu para toda Ken Copato. E agora, eu tenho certeza que vai começar a acontecer aquelas coisas, aquelas ideias que no começo da parceria que eu fiz com a Ken Copato, o Kozuka me disse, Levi, tá vendo esses barracão aqui por perto? Que ali é um parque industrial. A hora que a coisa expandir mesmo, aí vai passando, ampliando a fábrica aqui para esses barracão, que é tudo ligado. E eu estou percebendo que está chegando esse momento. Do jeito que o trabalho está pegando a velocidade, o network, o multinível, a hora que ele começa a disparar, é fora do comum. Que nem agora vocês vejam, na Bahia tem um grupo ali, que desse grupo, eu que viajo bastante, eu não me lembro que conheço nenhum pessoalmente. E fomos marcar ali o curso de formação de prata, não coube as pessoas, já tivemos de marcar o segundo. Termina um domingo e começa o outro segunda-feira. Isso eu não conheço nenhuma pessoa daquela, até agora, pessoalmente, que eu me lembro. Então, gente, e assim vai começar a expandir para muitas regiões, para muitos estados no Brasil. Porque na época, inclusive, da minha Nipomag, ela começou a ter um crescimento, até eu achei na live passada, o André comentando que a Academy Dime, a equipe dele começou a crescer, ele fez uma média, já está atingindo 13% ao mês. E eu me lembrei disso, que eu disse, inclusive, como o André veio da Nipomag, a Nipomag, graças a Deus, ela cresceu de 15%, 20%, até 25% ao mês. Chegou a época dela crescer 25% ao mês, ao qual, em poucos tempos, nós chegamos a ter 30 filiais no Brasil e 3 fora do Brasil. E não vai ser diferente o nosso trabalho aqui na KNG, que é em Copato. Então, gente, procura sair na frente, é aquele ditado, quem sai na frente bebe água limpa, entendeu? O negócio é bom, é fantástico, todo começo é maravilhoso. Então, a gente está se sentindo muito feliz de ver as pessoas estar se realizando o seu sonho. Menos de um ano que começou esse trabalho forte, depois do Kit Prata, gente, o resultado está sendo fora do comum, porque você vender ideia, tecnologia... Levi, deixa eu só pedir para você, desculpa te interromper um pouco, Levi, mas a gente tem um horário com a convidada hoje, para a gente poder dar uma acelerada e não atrasar muito, porque a gente tem horário para fechar com ela, tá bom? Então, mais uma vez, que eu digo para vocês, o negócio é maravilhoso. É que a gente gosta um pouquinho quando vejo na tua casa, daqui a pouco fala a coisa boa toda, mas tem que dar uma freadinha mesmo, né? Mas então é isso que eu digo. Hoje é mais um dia especial, viu, gente? E não esqueça de lembrar, só esse recadinho. Quem não puder participar, essa live fica gravada também, depois vai ser conduzida, tá? Então, eu tenho certeza, mais um dia maravilhoso. Agora está aí de volta com o Takashi, com a doutora Joselisa. E todos, forte abraço, seja bem-vindo. Está aí com vocês aí, Takashi. Vamos embora. Maravilha, então. O André, dá uma palavrinha rápida para a tua turma também que está aqui acompanhando, mas vou pedir para você ser breve nas palavras, porque como a gente tem horário determinado com a convidada, por favor, que ela tem sequência a outros compromissos de aula também. Obrigado. Maravilha. Takashi, eu vou precisar de 1 minuto só. Pessoal, hoje é dia 19 e nós já atingimos a meta do Platina. A equipe já fez os 300 pontos necessários para confirmar o Platina novamente. E ainda nós temos aí 11 dias para acabar o mês. Tá? Em abril, nós crescemos 47%, em maio 29% e em junho 31%. Tá? Nós estamos numa média de 13% de crescimento ao mês, pessoal. Isso é Academy Diamond, isso é KNG Ken Copato. Vamos para a cabeça. Sucesso, Takashi, doutora. Seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Obrigado, André. É isso aí. Bom, então vamos trabalhar, doutora Joselisa. Todo mundo na expectativa aqui. Pode liberar teu som também. E a gente já vai colocar ele aqui como orador para ficarmos aqui na tela já no YouTube. Então, para todos, uma boa noite oficialmente, agora chegando aqui.
tanto para quem está com a gente no canal no YouTube, quanto para aqueles que estão com a gente aqui no Zoom também, tá? Nós vamos conduzir hoje, como sempre, a entrevista com o especialista, pedindo para vocês irem colocando aqui no chat, no bate-papo, as perguntas, as dúvidas, para que no final a gente tenha tempo de atender, se não todas, mas algumas das dúvidas mais pertinentes ao nosso tema. Boa noite, doutora Joselisa, mais uma vez, muito obrigado, doutora Joselisa Shinoda, por estar aqui com a gente nessa noite fria aqui no estado de São Paulo. Jô, cadê você? Dá para liberar aqui o teu som? Ah, liberei, pronto. Foi. É que se você não liberar, não falta, Caixa. Pronto, eu só faço pronto. você liberar. Eu vou deixar você como co-host aqui também. Vamos lá. Boa noite a seja todos. bem-vinda. Muito obrigada. Gratidão por mais uma oportunidade de estar aqui falando com vocês. Como eu sempre digo, eu espero poder contribuir um pouquinho no conhecimento para aqueles que estão aqui nessa noite, para nós gelada, né, Takashi, de segunda-feira. E eu tenho certeza que para alguns é uma noite quentinha, mas eu agradeço muito a presença de vocês, que está disponibilizando o tempo, e vamos trabalhar, vamos falar de Ginkgo Bill, que é o assunto que eu mais gosto. Muito bem, vocês podem ver lá no fundo dela, ali no escritório dela, né, tem lá os quadros das participações de anos seguidos, eu acho que é 7, 8 anos seguidos, que a Joselisa faz com a gente o Simpósio Internacional. A gente vai falar disso logo, logo com vocês, lideranças da Academy Diamond, da KNG Kenkopato, para o evento desse ano aqui, tá? Mas vamos lá, doutora Joselisa, na última live você se apresentou, contou um pouco da tua história, hoje a gente vai direto ao assunto. O tema hoje é nós falarmos dos campos eletromagnéticos, sempre lembrando que o Ginkgo Bill, ele engloba, né, as tecnologias dos campos eletromagnéticos, né, a magnetoterapia induzida por eletricidade, a fotonterapia e a terapia iônica. Então, hoje o tema é a gente falar um pouco da aplicação, né? A gente sempre inicia pela cabeça quando fazemos sistêmico, e o que isso pode promover no nosso dia a dia, o que isso pode melhorar. Então, fala um pouco desta necessidade e desses benefícios que o aparelho Ginkgo Bill e os campos eletromagnéticos trazem para aplicação na nossa cabeça. Bom, tudo nessa vida gira em torno de energia. Nós somos energia, o planeta iniciou com uma explosão de energia, então nada mais interessante para nos colocar no eixo, trazer homeostase do que energia, né? Que são os campos eletromagnéticos gerados aí por uma corrente elétrica. Como eu já havia explicado antes, a gente tem um equipamento que ele traz para a gente uma corrente magnética que gera uma corrente elétrica ali na célula, que sucessivamente gera uma corrente magnética e vai fazendo todo esse processo intra e intercelular, né? Então, quando a gente fala de cabeça, a cabeça ela tem uma função muito importante no nosso corpo, né? A gente tem ali praticamente o nosso computador. Eu não posso dizer que é o computador do corpo no geral, porque hoje a gente já atribui aí para outros órgãos e vísceras algumas funções muito importantes que a gente, inclusive, achava que era função exclusiva do cérebro. Mas a gente sabe que o cérebro e o cerebelo, na verdade, todo o sistema nervoso central, ele tem uma função muito importante como regulador também do todo no nosso corpo. Então, principalmente em função de correntes elétricas. Então, tudo no nosso cérebro, ele funciona a partir de corrente elétrica. E nada mais interessante do que você gerar ali um campo magnético para ativar essas funções elétricas, né? Quando a gente está falando ali de um processo de... Takashi, eu posso pedir para você me tirar como anfitriã? Porque aí fica aparecendo a mensagem. Tiro sim.
Perfeito, E aí, faço isso sim. eu tento. Tiro sim, pronto. Quando a Deixa eu gente só fala remover. como prevenção, quando a gente fala ali como uso do Kencobio como um preventivo, a gente dá apenas ali uma função de trazer para esse cérebro um equilíbrio, né? A gente sabe que nós temos aí várias coisas acontecendo, eu vou ser muito geral em relação a isso, mas inclusive as preocupações do dia a dia, inclusive o estresse, uma série de fatores que têm desajustado muito o nosso cérebro, né? O nosso ser, os nossos pensamentos em si no geral. As preocupações andam muito grandes. Então, é muito interessante a gente trazer um aparelho que possa, pelo menos, equilibrar essas ondas elétricas para o nosso corpo continuar funcionando de uma forma mais natural possível, porque a gente acaba desajustando. Eu falo que nós vivemos no meio do caos, né? O tempo todo, assim, tudo. O planeta vive no meio do caos, nosso organismo vive no meio do caos, e a gente constantemente, desde a hora que nasce, a gente está buscando esse equilíbrio. E quando a gente hoje fala na questão do planeta, que nós não conseguimos mais trazer esse reequilíbrio de uma forma natural, a gente precisa utilizar recursos artificiais para gerar processos naturais no nosso corpo. Que no nosso caso aí é o Kencobio. Eu diria para você o seguinte, usando essa linha que você está colocando, fazendo uma pergunta para você, a gente tem visto, a gente que está junto, né, Jô, estudando isso há 20 anos, mais de 20 anos, como colegas no aspecto, eu pelo lado, né, da minha curiosidade e do estudo técnico, e você aplicando isso no dia a dia dos seus pacientes. Mas a gente tem visto que as doenças neurológicas vinculadas, e principalmente degenerativas progressivas, elas têm sido cada vez mais comuns. A gente até se assusta em falar isso. Você diria que muitas dessas doenças que a gente vê hoje, próximo da gente, próximo dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, principalmente da comunidade mais idosa, ela é fruto desse emaranhado, desse caos eletromagnético, dessas ondas que a gente tem vivido? Isso é provado já pela ciência? Doenças neurológicas degenerativas, nem tanto, assim, em parte sim, mas as doenças psiquiátricas são mais do que comprovadas, né, por distúrbios eletromagnéticos. As neurológicas têm sua participação, ainda tem um andamento de pesquisa aí, mas as doenças psiquiátricas, há muitos anos, ela vem sendo discutida, debatida por vários pesquisadores, alterações, inclusive celulares, como o câncer, né, das células malignas, elas têm, sim, uma responsabilidade muito grande desses desajustes de ondas eletromagnéticas nocivas. Então, a gente tem visto aí muitas doenças psiquiátricas, como transtorno bipolar, problemas de depressão, problemas de ansiedade. Isso eu estou falando o que é hoje em dia o que mais a gente conhece, que está mais em alta dentro dessas doenças psiquiátricas, né? Que antigamente, quando começavam a falar nesses transtornos, e se chamava isso de problemas psiquiátricos, né? A depressão, que aparentemente era uma coisa simples, uma ansiedade que era simples. Quando a gente falava que era um transtorno psiquiátrico, as pessoas até assustavam, achavam que era uma coisa exagerada. E hoje sabe-se sim que é um transtorno psiquiátrico. E existe um forte indício e várias pesquisas indicando que esses problemas advêm aí de processos de campos eletromagnéticos nocivos, inclusive transtornos do sono, incluindo transtornos do sono. Então, são vários aspectos. Então, eu queria por partes assim com você. Vamos falar, então, de coisas mais brandas, né, que podem ser o início desses sintomas, nessa parte neurológica e tudo mais, e depois... Então, ou seja, aquele estresse mental, aquele cansaço mental, aquela fadiga mental que a gente tem às vezes, que nos tira a concentração, que às vezes nos deixa sonolento, mas não consegue dar uma noite de sono legal para a gente... falando desse aspecto, a aplicação,
Porque uma das perguntas muito recorrentes, doutora, para mim é assim, olha, mas se eu fizer muito Kenkobil, ou se eu fizer diariamente o Kenkobil, não pode me causar nenhum tipo de excesso de energia, porque quando as pessoas falam muito de energia, elas estão muito vinculadas com essa coisa da energia que a gente mensura aqui na luz, na eletricidade e tudo mais. Então, essa palavra que você usou, né, de equilíbrio, a professora Sila usa na linguagem da medicina oriental como energias harmonizantes, né, que é a mesma linha. Então, o que você me fala para essa coisa mais do dia a dia, ô, doutora, que a gente sente esse cansaço mental mesmo. A gente chega em casa, a esposa quer falar com a gente, os filhos querem atenção e a gente está tão estafado, né? Então, fala um pouco disso na sua vivência com seus pacientes. Então, Takashi, na verdade, o que acontece é que o estresse do dia a dia e essa nossa interação com esses equipamentos eletrônicos que está constante, agravou muito na pandemia, mas já era uma tendência, né, mundial. Tudo isso vem trazendo para a gente um desajuste, um desequilíbrio mesmo iônico, um desequilíbrio entre as conexões neurais, esse desequilíbrio elétrico mesmo. O que está acontecendo? Grande parte está sobrecarregando esse cérebro de eletricidade. Está consumindo muito oxigênio, está consumindo muita glicose. Isso acaba gerando distúrbios alimentares, porque quando você tem aí uma fadiga mental, um excesso de trabalho mental, você acaba trazendo distúrbios alimentares também, para poder... O cérebro, ele quer suprir essa necessidade de oxigênio e glicose, e muitas vezes ele faz isso de uma forma meio desordenada. E as pessoas estão desordenadas, né? Porque as pessoas não têm mais as suas regras, os seus limites, não têm mais aquele compromisso consigo, né? O compromisso agora é sempre com o trabalho. Então, o que a gente tem visto é que os cérebros, no geral, eles têm trabalhado numa sobrecarga muito grande, muito intensa. E começa com essa disfunção dos eletrônicos aí que a gente está o tempo todo com o celular, o tempo todo com um computador, gerando esses campos eletromagnéticos ali, que a gente escuta ainda, Takashi, que isso não tem nenhuma implicação em relação às nossas células, a gente ainda escuta que isso é balela, mas a gente sabe que, mesmo que seja uma energia muito baixinha, se ela for contínua, se ela for diária, ela acaba trazendo uma interferência sim, não tem jeito. E junto a isso, ainda vem essa questão da fadiga mental, que as pessoas estão tendo mesmo, porque há um excesso de trabalho atualmente. As pessoas perderam, antes tinha o cartão do ponto, agora não tem mais. Você trabalha em casa, home office, não se tem mais um limite de dia, as pessoas ainda trabalham sábado e domingo para compensar, trabalho até tarde da noite, começa muito cedo. Então, você imagina isso, um cérebro em atividade constantemente, sem cessar. Isso está uma coisa, assim, acredito eu que deve estar na grande maioria do mundo mesmo, né, do planeta, das pessoas do planeta. A pandemia agravou bastante essa situação. Quando você quer trazer esse cérebro para essa baixa, né? Essa baixa de campos eletromagnéticos, fica um pouco complicado. Aí a gente tem várias alterações do sono, que está muito frequente, né, nas pessoas, exatamente por esse excesso de atividade neuronal. E aí vem uma série de consequências junto, que a gente sabe que advém aí desse excesso, né? Tem uma série de consequências. Tem outros. Desculpa. Fala. Caiu minha conexão, eu perdi um pouco da linha de raciocínio, mas imaginei que você continuou concluindo aí, porque eu saí e voltei, tá? Perfeito. Então, só para... Não, só fui eu. Acho que está tendo problema na minha conexão aqui. Só fui eu porque eu voltei e vocês continuaram lá no YouTube. Nessa linha, eu perdi a parte final, mas eu queria que você falasse um pouco justamente dessa parte que... Então, vamos imaginar que quando nós aplicamos os campos eletromagnéticos do Kenkobil,
numa aplicação diária, na região da cabeça, né? A Sila falou muito, a gente chama de VG20 na medicina chinesa, mas para pegar essa parte, principalmente da glândula pineal e tudo mais, eu queria que você explicasse sobre isso, um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem o quão importante é essa questão iônica, essa questão de glicose, essa questão de oxigênio, como é que funciona essa função para os nossos neurônios na sinapse, de forma que melhora e que traz essa sensação, porque dá a entender o seguinte, quando eu aplico uma vez ao dia, essa sensação que eu tenho, eu aplico o Ginkgo diariamente, mas eu todo dia faço uma sessão na cabeça, e a impressão que eu tenho é que aquela coisa de meio que dá uma folga, dá ele meio que dá uma desligada, eu principalmente faço antes do sono. Aí eu consigo, eu percebo que meu sono é mais tranquilo, né? Dá um relaxante quando eu faço essa aplicação, principalmente nessa região de pescoço, que fica muito tenso e tudo mais. Então, explica um pouquinho dessa função fisiológica mesmo, nesse momento. Tá. Tem muita coisa para falar disso, viu? Sempre. Então, bom, eu vou sintetizar, né? Quando a gente fala de glicose, a gente fala de energia. E quando a gente fala de oxigênio, a gente também está falando de energia. Ou seja, o cérebro precisa de muita energia. Porque basicamente, assim, 6% da glicose que você consome, ela vai ali para o cérebro e ele necessita intensamente daquilo ali. Na época que eu comecei a faculdade, que tinha essa coisa do estudar muito, isso para mim foi muito perceptível, né? A vontade que eu tinha de comer doce, de tomar refrigerante, eu tinha essa necessidade muito grande, porque eu não era muito adepta ao açúcar, não, na época. E aí eu vi essa vontade que o cérebro tem de consumir o açúcar, porque esse gasto energético ele é muito alto quando você trabalha bastante mentalmente, né? Quem estuda, quem precisa fazer cálculos, enfim. Oxigênio a gente sabe que é fundamental para os nossos processos biológicos. Isso é a coisa mais fácil e entendível, né, que a gente tem aí. Oxigênio a gente não fica sem. Então, há uma necessidade muito grande de oxigênio para o corpo e, obviamente, para o nosso cérebro, para que as células consigam trabalhar. E, no caso da glicose, essa é a importância da energia. Mas a gente está falando dessa coisa do recarregar, né, Takashi, esse negócio de colocar um Ginkgo na cabeça, e aí dá uma diferença no sono, dá uma diferença, como você falou, no relaxamento do corpo. E aí é legal a gente entender um pouquinho essa questão. Eu vou passar para vocês umas dicas interessantes das áreas do cérebro. O Ginkgo, na verdade, quando eu falo, eu vou pegar o meu. Quando eu falo desse aparelhinho, eu já conversei com vocês, né? Tem aulas minhas lá no Saber Saúde falando muito sobre isso, né? Sobre essa atuação do campo eletromagnético. Ele tem uma força muito grande, com mais ou menos aí uns 2, 3 dedinhos após essa caixinha dele. Então, isso aqui é um limiar dele, onde existe uma força grande desse campo eletromagnético. E o resto que vocês têm ali com o aparelhinho de vocês como medição ali dos seus 40, 50 centímetros, é um campo eletromagnético que vai atuar, ele invade ali o nosso corpo, é diferente de um campo elétrico, porque o campo elétrico ele tem barreiras que ele não ultrapassa, ou ele diminui, ou ele difunde, sabe? Mas o campo magnético não. O legal dele é que ele consegue adentrar aí os tecidos sem ter limite, sem ter barreira, sem perder seu campo. Mas a força, o maior potencial dele está nesses 3 dedinhos aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí tem coisas interessantes. Eu falo sempre, gente, o que vocês querem fazer com o Ginkgo? Então, o que vocês têm a intenção é aonde vocês precisam aplicar.
Isso é algo que tem que ficar gravado. Eu tenho a intenção de tratar uma dor lombar. Então, é lá na dor lombar que onde está lá o foco, que você precisa colocar o ginkgo biloba ali com bastante propriedade. Eu tenho a intenção de tratar um problema neural. Então, aí você tem que colocar na cabeça com maior intensidade. Então, isso é primordial para ter como conceito. Aí, para a gente falar de áreas cerebrais, para a gente entender esse processo, que o Takashi falou aí é a mais pura verdade. E eu gostaria só de explicar exatamente isso. Você quer dar um estímulo para o seu cérebro, para baixar aquelas ondas cerebrais, para dar aquele relaxamento, para o cérebro dar aquela baixa mesmo, e você entrar naquele soninho gostoso, usa 5 minutinhos. Isso dá essa redução, assim, essa baixa cerebral. Mas você está cansado, você está exaurido, você precisa dar um up porque você tem que trabalhar, ou você ainda precisa fazer alguma coisa, sua energia está muito baixa, 10 minutos. Então, é importante da gente saber isso. Assim, quando você quer trazer o seu cérebro para uma baixa, para reduzir aquela atividade neuronal, porque você precisa dar aquela relaxada, pouco estímulo. Então, você dá pouco estímulo ali e ele consegue dar aquela baixa neuronal. Agora, você precisa dar estímulo mesmo para esse cérebro, para ele começar a trabalhar. Você precisa ativar aquelas células, você precisa colocar esse cérebro para funcionar, sabe? Precisa trazer para ele atividade, aí você explora bastante o tempo e coloca os 10 minutinhos. Então, isso é um conceito primordial para vocês. Quando o Takashi falou aí, né? Eu coloco na nuca e eu sinto aquele relaxamento no corpo todo, é exatamente isso mesmo. Existem áreas no nosso cérebro e essas áreas, elas têm funções específicas, né? Então, é importante a gente entender isso para saber onde colocar. Por isso que eu falei da história dos 3 dedinhos. Porque o local onde você coloca, faz a aplicação desse equipamento, é que vai receber a maior potência desse aparelho. É onde vai ter a maior atividade desse equipamento, a maior atividade eletromagnética. Então, por isso que eu falo a história dos 3 dedinhos. E a gente precisa entender esse cérebro. Então, quando a gente está falando da parte mais superficial desse cérebro, chamado de córtex, né? Esse córtex, ele é todo divididinho e ele tem umas funções muito específicas, bem bacanas para vocês entenderem. Então, igual o Takashi falou, eu tenho um paciente, por exemplo, né? Vocês me perguntam muito isso. Tem um paciente que teve um AVC, nesse AVC ele teve problema motor, ele não consegue andar direito, tem dificuldade de se mexer, ou ele não se mexe. O problema dele está muito mais voltado para a parte motora. Aonde que eu aplico esse ginkgo biloba? Nas áreas motoras. E quais são essas áreas motoras? Aonde o Takashi falou. Na nuca, porque aqui eu tenho o cerebelo, né? O cerebelo, ele é responsável por essa área motora, e aqui o córtex pré-frontal. Então, eu coloco 10 minutinhos no córtex pré-frontal, 10 minutinhos aqui na área do cerebelo. Eu estou trazendo para esse cérebro um up, uma regeneração naquela área, para ajudar aquele paciente a trabalhar essa parte motora. Doutora, podia pegar essa... Me deixa só pegar uma pontinha aqui, eu vou te interrompendo, mas a gente volta para aí. Gente, eu queria pedir uma coisa para vocês, que estão, alguns especialistas que estão aqui e o pessoal que vem aprendendo. Também não é para ficar mandando mensagem para mim, muito menos para a doutora Joselisa, quem aí já tem o contato dela, para perguntar o que a parte pré-frontal faz, o que o córtex faz, o que a nuca faz. Vou dizer uma coisa para vocês. Depois que inventaram um negócio chamado Google, gente, todos eles, é simples, você vai lá e faz, porque isso é uma pergunta simples, né? Então, ou seja, se você quer entender... É só fazer a pergunta lá, né, Jô? No Google. Qual a parte do cérebro que comanda as funções motoras? Vai aparecer desenho. E vocês sempre procurem sempre
sites não comerciais, mas científicos, .gov, .med, é uma dica, porque aí te dá mais segurança. E não fique, porque nós não vamos responder. Ah, eu estou com dor na minha coluna, o que comanda? Onde que eu aplico no Keikobio? Nós não já vamos falar, o básico. É muito comum. Isso é uma coisa das mais chatas que tem, é isso que acontece para nós que somos da área técnica, eu e a Joselisa. Eu vou fazer só esse parênteses, tá, doutora? Aqui. Então, não fiquem fazendo, porque eu não vou responder. Tem perguntas que são, assim, de primário. Gente, pelo amor de Deus, busca informação. E aí, quando é uma coisa específica, que nem a doutora colocou aqui, aí ela está explicando a função, os 3 dedos, a parte mais potencial, né? Então, procura entender isso. O que comanda as emoções no seu cérebro? Você vai, aos poucos, entender. Eu não tenho formação nessa área, mas eu fui buscar informação, e é isso que eu quero pedir para vocês. Somente para fazer esse parênteses, doutora, para não ficar também aquela coisa de ficar em perguntas muito... Eu acho que o especialista tem que ir atrás de fazer esse tipo de pesquisa, tá bem? Então, para ir nessa linha, doutora, nós podemos, então, subdividir essas aplicações da região da cabeça, buscando isso. Se eu quero uma questão, e se eu vinculo a questão, por exemplo, como você falou, né? Depressão, que a pessoa está, assim, com aquela coisa da astenia, não tem vontade de fazer as coisas, que tem essa dificuldade, tem medo, tem isso. Existem partes do cérebro que comanda isso, né? Então, a gente pode ir lá, e aí você explica, aplica mais direcionado para essa região, não é isso? Aí, eu tenho lá, como você falou, claramente, uma questão de um AVC, de um problema motor, vai lá e dá um Google, vê as áreas do cérebro que comandam isso, né, que é uma coisa simples, está ao acesso de cada um. O importante foi essa dica que você deu dos 3 centímetros e do direcionamento na parte do cérebro, que eu acho que é importantíssimo para a gente que está aqui, né? Isso mesmo. Eu estou dando essas dicas, gente, porque é interessante de vocês começarem a colocar em áreas específicas, orientar, né, os clientes de vocês a colocarem em algumas áreas específicas, porque, por exemplo, eu vou voltar lá no AVC, que eu acho que é uma das maiores perguntas que as pessoas fazem com relação ao AVC. A gente tem, claro, aquela área que foi lesionada, mas vocês não têm obrigatoriedade de saber qual que é a área lesionada, o que foi que aconteceu. Isso não é função de vocês, isso não é função do especialista. Então, o que eu sugiro começa a buscar qual é a sintomatologia daquele cliente de vocês. O que aconteceu com o cliente? Meu cliente ele ficou com a parte motora comprometida, né? Não interessa onde foi a área que ele teve acometimento, não importa. Porque vocês não vão saber exatamente onde é essa área. Mas ele teve uma parte motora comprometida. Opa, então aquela live lá da Joselisa, eu lembro que ela falou que nessa parte motora, quem mais comanda essa parte motora no cérebro é o cerebelo, que é essa parte da base aqui da nuca, e essa parte pré-frontal aqui, essa parte do cérebro mais aqui na região da testa. Vamos falar assim para ficar bem entendido. Então, não se incomodem muito quando se fala de processos, de problemas que aconteceram no cérebro, não se incomodem muito com o que houve. Fiquem mais preocupados com os sintomas das pessoas. Isso é uma dica que eu dou, assim, porque isso direciona vocês, né? Como o Takashi acabou de falar. A minha cliente, né, ela tem muitas dores. Então, qual que é a região da dor, né? Onde que a gente vai colocar na região da dor? Quem comanda mais essa parte da dor? Essa parte sensorial do nosso cérebro que está relacionado com a dor. Principalmente essa área aqui, que é o parietal e a ínsula. A ínsula é um lobo que fica lá dentro do nosso cérebro mesmo. Então, é muito importante colocar mais aqui no topo da cabeça da pessoa. E, dependendo de onde ela tem dor, óbvio, né? Onde sai a raiz nervosa desse sistema nervoso central, todo mundo sabe. A coluna, né?
Então, a coluna é onde saem todas as raízes nervosas, essas raízes nervosas é que vão inervar essas musculaturas no geral do nosso corpo, é através de correntes elétricas que elas vão dar função para o nosso corpo. Então, a gente utiliza nessa área, quando eu falo de dor, e ali na coluna. E é claro, né? A gente tem que pensar no foco da dor, onde é o foco da dor. Então, a gente utiliza no foco da dor também. A dor é na mão, a dor é no pé, a dor é... Enfim, a gente utiliza Perfeito. aí. Nessa linha que você colocou de aplicar, por exemplo, em duas partes, né? Aqui no cerebelo, na região, né, da base da nuca, vamos colocar assim, e na testa. Isso. Você dividiria em quanto tempo, doutora, a aplicação? Você recomendaria que 10 nós minutos. fizéssemos... Bom, sempre, Takashi, como tratamento, sempre 10 minutos acima. Então, Como 5 e 5? Não, 10 e 10. 10. Ah, tá, 10 e 10. Pode colocar. Tá. Todos os artigos científicos que a gente vê, com todos os artigos que vocês forem ler com relação ao PMF, com relação a essas ondas eletromagnéticas de baixa frequência, todas que são de baixa frequência, quando a gente fala baixa frequência, ondas pulsáteis, elas são de 0 a 100 Hz. O Kenkobio é 60 Hz. Então, ele está dentro dessa faixa, né, de baixa frequência. Ele está dentro dessa faixa. Então, todos os artigos que a gente lê é acima de 10 minutos que se tem resultado. Tem gente que usa aí 30 minutos, 40 minutos, dependendo do aparelho, dependendo da potência do aparelho, depende muito. Mas a gente sabe que 10 minutinhos é o primordial para que haja, sim, uma atividade celular e para que haja uma resposta biológica aonde você está querendo intervir. Né? Quando tem um problema, um processo, uma dificuldade, uma deficiência, acima de 10 minutos é que você precisa colocar. Senão, o nosso campo ele só vai trazer ali um relaxamento e não uma atividade. Perfeito. Usando isso, eu ia fazer só uma pergunta para a gente quebrar algum paradigma aqui, que é com relação ao aquecimento. A gente toma bastante cuidado com não aquecer a região do cérebro, né? E o Kenkobio aquece. O que você fala disso de aplicar, por exemplo, 10 minutos nessa região, 10 minutos na região encostado na testa, por exemplo? E que tipo de cuidado o calor do Kenkobio pode causar esse aquecimento? O que você me diz? Uma boa pergunta, Takashi. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Gente, a água, quando ela está fora do corpo, quando ela está aqui com a água, né, no nosso sistema, no nosso meio, ela entra em ebulição, ou seja, ela ferve a 100 graus Celsius. Todo mundo sabe disso, né? Aprendeu na escola. Mas hoje sabe-se que a água, quando ela está em vácuo, ela ferve a 46 graus Celsius. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos em vácuo. Então, a nossa água, ela ferve a 46 graus Celsius. Por isso que a gente fala que febre acima de 43, 44 graus, ela é extremamente nociva. Ele pode se levar a pessoa a óbito mesmo. A gente controla uma febre quando ela chega nos seus 39, 40 graus e a gente evita que suba, por essa razão. Mas quando a gente fala de um calor externo, colocado, a gente sabe que uma bolsa de água quente, por exemplo, quando você coloca ela numa determinada região, ela só consegue alcançar aquele calor ali uns 3 centímetros abaixo da pele. Esse é o limite dela. Então, esses calores externos, eles vão de 2 a 3 centímetros abaixo da pele. Não passa disso, porque nós temos uma barreira aí. E quando a gente fala de crânio, a gente tem uma barreira óssea já de início. Você toca aqui, a musculatura ela é muito pequena, a gente tem uma barreira óssea aí significativa e ela já faz essa proteção desse cérebro. E abaixo dessa calota craniana, essa calota óssea, a gente tem um líquido ali. Então, quando a gente tem essa proteção hídrica, na verdade, hoje eu estava falando isso para minha filha, né? A minha filha veio falar assim, mãe, fui esquentar o leite do João
E aí eu estava com a mão assim na leiteira lá e a minha pulseira queimou a minha pele. E eu achei esquisito. Eu falei, mas por que você achou esquisito? Ela, mãe, porque o meu dedo estava perto do negócio e a pulseira que estava aqui que queimou a minha pele. Eu falei, filha, a gente é feito de água. E a água, ela faz uma barreira de calor, né? Ela demora para poder processar aquele calor. O metal não, ele é rápido. Então, o calor, por mais que o metal estivesse longe do calor, é muito mais rápido para ele absorver o calor. Então, a gente demora mais por conta dessa barreira hídrica, né? Mas também, para você, quando alcança o calor, é muito mais rápido para ter uma degradação celular. Só que demora, gente, para você aumentar essa temperatura, demora, não é fácil, não é uma coisa tão simples assim, ainda mais temperatura interna. O ginkgo biloba não tem essa propriedade. E tem mais uma coisa, que eu não estou com o meu paninho aí, mas o que eu gosto de fazer? Eu tô falando tá, gente? Isso é uma dica minha, não precisa fazer, não precisa concordar comigo. Tem gente que quando eu falo as coisas, fala assim, mas eu não gosto assim, não tem problema, tá tudo certo, gente. Tô falando eu. Eu não visto o meu ginkgo biloba, tá? Eu não gosto de vestir. Eu gosto de deixar essa região onde ele respira, né? Deixar ele exposto. Isso para permitir que ele fique em atividade por muito mais tempo, ele não se aqueça muito rápido. E eu gosto de colocar o paninho aqui. Então, quando eu falo de cabeça, principalmente na hora que você vai deitar o cliente de vocês, né, no ginkgo biloba, aqui embaixo, geralmente é incômodo porque ele é rígido. Então, eu protejo com a capinha dele aqui, nessa região, e coloco. Isso eu já faço para a segurança de vocês, assim, para essa sensação de segurança. Negócio de prender meu cabelo agora. Para essa sensação de segurança de vocês, isso já faz uma barreira térmica entre o ginkgo biloba e o crânio da pessoa, até por conforto. Não vai causar nenhum processo, Perfeito. Nenhuma lesão, nada, mas por conforto. Eu não sei se alguém já teve otite aqui, mas quem já foi num otorrino, já teve otite, o que o otorrino pede? Pega a bolsa de água quente, coloca aqui no pavilhão auditivo. Mas se eu posso colocar uma bolsa de água quente aqui que é quente, por que eu não posso colocar um ginkgo biloba que custa para aquecer? E se eu falo de 20 minutos na cabeça, ele vai aquecer mesmo numa temperatura um pouco mais desagradável depois dos 15 minutos, né? Então, gente, é tranquilo. É só fazer uma proteçãozinha. Ficou muito claro nesse aspecto aí, e aí também ficou também claro nessa parte, principalmente você explicando essa questão de posicionamento, testa, a parte superior, a parte inferior do crânio e tudo mais, falando até nem tão técnico, mas como aplicar, fica muito mais claro para a gente que é leigo aqui, para os especialistas de vendas, para os especialistas dos benefícios, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco, mudando, então nós falamos da primeira parte, que foi relaxamento, né, que você explicou os motivos, e aí tem tudo aquilo que a gente sabe, a produção dos neurohormônios, endorfina, serotonina, um monte das inas que produzem dos neurohormônios, que produzem isso, né, nós sabemos. E você falou um pouco dessa parte de dor, motor. Então, isso também já casa, Jô, a gente fala, né, as medicinas, elas são complementares mesmo. Na sexta-feira, a Cila fez, a nossa querida amiga, e ela falou principalmente do VG20 e do chu dorsal, que é justamente essa parte da coluna, que a gente chama chu dorsal, que são pontos importantes que a gente tem na coluna ali, e mais o ponto dessa região superior aqui, que é o ponto do céu. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão que tem nos preocupado, Jô, muito, acho que a sociedade de forma geral, que são doenças degenerativas progressivas do cérebro, da cabeça. Então, a gente começa a ouvir muito, né, as demências senis, que começou assim a ser muito mais, parece muito mais comum do que era no passado, ela, que era uma coisa que a gente não via, não é ela, ele, ela, não, mas a sigla, né, da esclerose lateral, enfim, todas essas, o próprio Alzheimer, o próprio Parkinson, que era uma coisa que parecia muito distante e que hoje, eu não sei se virou uma coisa que não tem uma certeza de diagnóstico, e falando, não é Alzheimer, não é... Então, ou seja, são coisas que nos assustam como filhos
de ver nossos pais. Eu estou vivenciando algumas coisas aqui. Uma hora eu tenho uma tia que está passando por uma fase, aí vai no médico, diz que é Alzheimer. Aí vai no outro médico, o médico diz que é demência senil. Aí, e a gente fica louco, ninguém sabe, toda hora troca o remédio, é um negócio muito louco, Jô. Ai, Takashi, eu vivo muito isso, né? Nessa parte. Hoje eu já não atuo tanto como com a neurologia, mas eu já atuei 12 anos aí e a minha experiência com isso era terrível, porque não no período assim que eu trabalhei mais intenso, que eu trabalhei com uma médica chamada Karina Alessi, uma grande neurologista de Brasília, a gente conversava, discutia muito, né, sobre os casos. Ela foi assim fundamental na minha vida, para como profissional mesmo, aprendi demais com aquela mulher. E aí depois, quando eu vim para São Paulo, que já vai fazer 8 anos que eu estou aqui, Takashi, olha que horror. Nossa, Já faz vai tempo. fazer 8 anos que eu moro aqui em São Paulo. Aí eu comecei a ver essa coisa do Alzheimer, né? Isso virou um negócio assim tão estranho que é difícil até de eu entender como que um profissional consegue dar uns diagnósticos assim tão errados. Eu não sei, sinceramente. Hoje em dia existe muito essa questão que eu ainda não tenho noção do que é e do que não é, tá? Eu tenho lido bastante sobre o assunto, mas tudo, se a gente for fazer uma análise, tem aumentado, né? Se a gente falar, o índice de autismo aumentou assustadoramente, aumentou mesmo, será? Mas que a população aumentou. Eu não sei se em termos de porcentagem aumentou tanto assim, entendeu? Não sei se em termos de porcentagem aumentou tantos casos assim de esclerose lateral. De esclerose lateral até que sim, porque na verdade é uma doença um pouco mais recente, né? Mas, assim, existem muitas dessas doenças, têm a sua causa ainda muito obscura, não é todo mundo que compreende, cada um tem a sua linha de pesquisa, levanta as suas hipóteses. A esclerose lateral, por exemplo, nos Estados Unidos, levantou-se uma hipótese aí de ser uma bactéria, né, de ser um conjunto infeccioso que trazia o paciente para aquela circunstância. Então, lá eles fizeram uma pesquisa, que depois eu nem vi o que deu, mas eles fizeram uma pesquisa gigantesca com relação a isso, com um trabalho intenso de antibióticos em cima dos pacientes. Então, assim, são várias linhas, né? A gente tem aí várias hipóteses levantadas, difícil ainda de fechar uma conclusão, mas eu não sei te dizer assim, o que realmente aumentou assustadoramente é porque a nossa população aumentou. Agora, falando de Alzheimer e falando de demência senil, isso é uma coisa muito grave que tem acontecido. Porque antigamente, Takashi, não é tanto assim da nossa época, né? Porque não é da nossa época, assim, é porque eu não tive avô, porque meu pai praticamente foi um avô para mim, né? Meu pai morreu com 100 anos, eu tinha 40 e poucos anos. Então, meu pai é como se fosse meu vovô, né? Mas na nossa época, quando a gente era criança ali, tinha o velhinho Gagá. Você lembra do velhinho Gagá? Aquele velhinho tá ficando esclerosado, tadinho, tá ficando Gagá. E, na verdade, isso era demência senil, isso é um processo natural, fisiológico, que a gente pode se retardar, que a gente tem como tratar, tem como tratar. Gente, existe uma coisa linda chamada neuroplasticidade. A neuroplasticidade é essa coisa plástica do cérebro que a gente tem. É maravilhoso, porque antigamente eu achava que era só quando a gente era criança que a gente se transformava, que a gente criava um novo, que a gente elaborava coisas novas. Não, a gente faz isso até morrer. Então, a neuroplasticidade, hoje sabe-se, depende de estímulo, que depende muito do meio em que você vive, depende muito da sua vontade de aprendizado, da sua vontade, essa é a palavra, mas ela existe e é fato. Então, o velhinho Gagá, né, aquele velhinho que é o esclerosado, que é o demente senil, né, que antigamente a gente chamava assim, mas hoje é o demente, nada mais é do que aquelas conexões neurais que começam a ficar dificultosas. Esse neurônio com esse neurônio,
ele passa a não ter mais aquela ligação, eles já ficam distantes, aí demora a fazer uma ligação, e nem faz, aquela ligação se perde ali no meio do tempo, do espaço, porque aquele idoso não está mais usando aquele cérebro. Então, se não está usando, para que vai ficar fazendo aquelas conexões? E aí, como é que se desfaz essa dissociação, né? O que é Alzheimer, o que é demência? Existe uma coisa muito importante você avaliar, né? Como é que está esse idoso? Esse idoso, ele está esquecendo das coisas recentes, mas lá aquela coisa do passado dele, ele lembra com a beleza, nossa, ele conta de quando ele dançava com a Chiquinha de lá não sei da onde, da Quinta do Judas, mas numa riqueza de detalhe que é uma coisa louca. Mas se você perguntar para ele assim, ô vovô, o que foi que você comeu no almoço? Nossa, minha filha, eu não lembro, não. Não faço a menor ideia. Esse é o gaga, esse é o esclerosado, esse é o demente. Por quê? Porque todas aquelas conexões que ele fazia antigamente com muita intensidade está sedimentado ali. Está guardado, está armazenado, aquilo ali está engavetado. Na hora que ele quer lembrar de alguma coisa, ele puxa. E o que é pior, ele fica repetindo várias vezes a mesma coisa, várias vezes, Verdade. ele fica falando, né? Agora, o de hoje, o que é atual, ele já não consegue mais fazer aquela conexão, assim. Então, ele não guarda mais aquela informação. Por que ele não guarda? O cérebro dele já não tem mais vontade de guardar a informação, porque ele não trabalha. Jô, deixa eu te fazer interrompendo, mas dentro dessa linha. Eu percebo, há anos que convivo, porque eu tenho pessoas que estão vivendo muito próximas de mim esses momentos, tá? Então, eu faço muito uma comparação muito próxima de mim, que são meus pais, meu pai e minha mãe, com os pares deles, com os irmãos do meu pai e com as irmãs da minha mãe. Como são famílias grandes, os meus tios, né, e minhas tias, eles passaram a usar Ginkgo muito mais recente, quando já começaram a mostrar esses sintomas e tudo mais. Então, coisa assim, passou a usar há 2 anos atrás. E meu pai e minha mãe usa 10, 12, meu pai há 20 anos, 22 anos consecutivos, de forma preventiva, aqueles 5 minutinhos. E é muito nítido isso, de ver a diferença da parte intelectual da minha mãe com as irmãs dela e da parte do meu pai. Você diria que esse uso contínuo do Ginkgo serviu como um modelo de exercício mental, fazendo com que essas conexões se mantivessem mais ativas? É possível afirmar isso usando os campos eletromagnéticos? Isso é óbvio, Takashi, isso é muito óbvio. Os campos eletromagnéticos pulsáteis de baixa frequência, a gente vê aí uma série de artigos mostrando assim, essa coisa da neogênese, né? Essa coisa do trazer novos vasos sanguíneos. Tem muito isso, gente. Acontece isso. Tem várias pesquisas demonstrando isso. Então, tem várias pesquisas mostrando essa questão da transcrição celular. O que é essa transcrição celular, né? Que fala-se nos artigos, né? É um novo RNA, uma nova célula com aquele DNA. Então, existe aí uma conexão muito interessante, sabe? E são vários fatores biológicos que o PMF, que são esses campos eletromagnéticos, eles trazem para a célula. É uma coisa muito interessante, principalmente essa coisa de abertura de canais iônicos, canais de glicogênio, aumento de velocidade de comunicação. Gente, é uma loucura. Se vocês forem ler os artigos, é impressionante o que esses campos eletromagnéticos é capaz de fazer com as células, com o sistema biológico. Então, sim, a gente sabe. E quantas pessoas, eu não sei daqui, né? Porque aqui é a rede da KNG, mas a outra rede da Quincopac, quantas pessoas que já conversaram comigo com relação a casos de AVC, com relação a casos de Alzheimer, demência, que usaram Ginkgo e trouxeram aquele cliente lá para uma situação completamente diferente do que estava, esclerose lateral amiotrófica. Gente, é uma coisa de louco. Eu queria pegar esse gancho. Sabe por quê, Jô? Eu acho importantíssimo destacar isso, tá? Em que sentido? Principalmente no sentido de que as pessoas, quando chegam com doenças como essas, que são doenças
né, agressivas, que a família sofre muito. Eu estou vivendo isso próximo de mim, como eu te falei, com a irmã mais velha da minha mãe, e minhas primas estão sofrendo muito, a família, os netos, os bisnetos sofrem muito, porque são crianças e não conseguem entender aquilo, né? Por que a vovó, há um ano atrás, 6 meses atrás, estava normal, fazendo brigadeiro, e agora a vovó fala umas coisas muito loucas, sabe? A Bisa, né? Então, eu tenho sentido isso e tem me doído muito, porque minha tia que mora ao lado da minha casa, sabe? E a gente sofre junto. Então, o que dá para se perceber? O que eu queria destacar para nós é que nós temos uma ferramenta na nossa mão, gente. Primeiro, quando chega nesse estágio, é muito mais difícil o que a gente vê, né, estudos, tem vários estudos do PubMed, né, Jô, que consegue até retardar essa progressividade, que às vezes é assim, ó, é coisa de 6, 7 meses. Eu queria que você falasse um pouco disso depois. Mas o mais importante que eu quero destacar para vocês, gente, é o seguinte: eles me ligam, olha, Takashi, meu avô, meu tio está com Alzheimer, se eu aplicar, ele vai melhorar, ele vai voltar. Gente, lembra de uma coisa, é muito mais complicado para esse paciente. O que vocês têm que pensar? É possível, ótimo que ele use para que essa progressividade não seja tão severa. Mas o mais importante é você falar com os filhos deles, que somos nós, da geração dos 40, 50, 60. Se os teus pais estão assim, façam neles para melhorar a sobrevida dele, a qualidade de vida deles, mas se auto-apliquem, porque isso vai causar em vocês um efeito a médio e longo prazo extraordinário. Se você entende, gente, se o teu pai está ficando disso, imagina você que tem hoje assim, um zilhão de coisas a mais que nossos pais tinham quando eram jovens e tudo mais. Todas as preocupações que a gente tem são cada vez, como você falou, esse caos que a gente está vivendo. Então, entendam, gente, nossa geração, todos temos que usar. Por quê? Eu sempre digo isso, né? A gente vivia, há 2, 3 gerações atrás, nós morríamos de doenças infecciosas. Albert Sabin estava aí, esses grandes cientistas, né, Jô, que estavam pesquisando para curar doenças que eram, assim, infecciosas, e curaram, chegaram através de vacinas e tudo mais. A nossa geração está morrendo e morre aos poucos de doenças degenerativas progressivas crônicas. Então, se a gente sabe que isso está acontecendo por tudo que a gente vive, então isso é um recurso extraordinário que vocês têm na mão hoje, que nós temos que explorar. Então, às vezes já vem aquela pergunta clássica, né? O meu avô está aqui com Alzheimer, vou usar o Ginkgo Bill. Entendam, o que vai acontecer? Você vai conseguir criar uma barreira, né, neural para que seja mais difícil dessa doença seja tão agressiva, tão severa, porque é doloroso de ver uma pessoa como minha tia, Jô, que há 6 meses atrás a gente ia lá, ela estava fazendo bolo para a gente e tal. Hoje a gente vai, a minha mãe estava do meu lado, olha que cena, irmã dela, aí ela, oi, Takashi, tudo bem? Ó, fala para sua mãe vir aqui, que faz muito tempo que ela não vem. A minha irmã não tinha visto isso há 6 meses atrás, começou a chorar. Ela falou desse jeito, vendo a irmã dela, minha mãe, ao lado dela, Jô, e ela falou isso para nós, não esquece de avisar sua mãe que faz tempo que ela não vem aqui. E a minha mãe estava ao meu lado, na frente dela. Então, isso é impactante para a gente. Segundo os médicos, está nessa dificuldade de demência senil. Foi uma coisa muito abrupta que me assustou muito, Jô, entende? E aí eu vejo essa diferença. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de quem está numa fase avançada interromper e principalmente essa nossa preocupação de fazermos em pessoas para que a gente evite isso no futuro breve. Então, essa era a diferença que eu estava falando da questão da demência senil com o Alzheimer, né? O Alzheimer, ele é uma doença. A demência senil, ela é fisiológica. Ela faz parte de um processo natural do cérebro e que pode ser muito bem evitada. O Alzheimer já não, ele é uma doença mesmo, é uma doença degenerativa, é uma doença onde ele vai causando uma necrose naquela área do cérebro, e aquela área do cérebro comprometida, ela perde completamente as suas funções. Então, aquela pessoa, ela deixa de fazer aquelas coisas que ela fazia normalmente. E, por exemplo, ela passa a perder completamente a noção da vida dela, da realidade dela, do que ela viveu, que é diferente do idoso com demência senil. Então, por exemplo, a sua tia, ela lembra que ela tem uma irmã, ela lembra do seu nome, ela lembra que ela tem filhos.
Então, ainda ela se está num ambiente ali difícil de saber se é demência ou se é Alzheimer. É muito complicado, porque o Alzheimer, ele perde essa noção, ela esquece, ela não lembra mais do passado dela, porque aquela área morre, entendeu? E como ela morre, ela perde completamente a função. Ela não lembra que teve filho, ela não lembra onde ela está, ela não sabe onde ela está, ela não sabe, ela fica completamente alienada do planeta, em todos os aspectos. Tem áreas que tem Alzheimer que compromete o sistema da fala, a pessoa perde a fala, perde a cognição, que morre. E aí a gente tem, claro, um aparelho, quando a gente fala de demência, é muito mais fácil de você recuperar. Agora, gente, é uma coisa importante para vocês entenderem. Quem Ginkgo ajuda, sim, bastante. Quem Ginkgo traz aí esse processo biológico a um resgate, traz uma atividade neuronal, auxilia muito nesse processo, mas a pessoa também precisa fazer a sua parte. Ela precisa ser estimulada, ela precisa ter vontade de sair daquilo ali, porque no Alzheimer você não consegue, porque a pessoa não tem mais vontade própria, entende? Então, o que o equipamento vai fazer nesse processo de Alzheimer? Ele vai auxiliar para que essa doença, porque elas são sempre assim, né? Num declive muito assustador. Então, para que esse declive ele seja mais ameno, ou ele seja um pouquinho mais linear. Nunca vai ser assim, difícil, né? Vai chegar num tempo que vai ficar linear, mas depois dá uma quedinha, aí fica linear, dá uma quedinha. Mas esse declive acelerado faz parte dos processos de doenças neurológicas progressivas, tá? Tanto Parkinson, qualquer uma delas. E é assustador, né? É assustador. A gente viu com a nossa colega aqui perdeu a nossa querida Neuza, a professora Neuza, né, com o Carlos, assim, ele vinha bem 6 meses, foi uma coisa muito louca, assim, que foi o final do Parkinson dele, que foi bem triste, assim, né? Aquela parte de... Então, isso é bem interessante... Mas olha, ela ficou usando o Ginkgo nele, olha quantos anos esse 15 homem... anos. 15 anos. E ele teve uma vida assim, até um ano antes a gente estava tomando vinho e churrasco junto. Foi um negócio assim, fora do comum, né? São casos que a gente vê. Por isso que eu acho que vale muito isso que você está falando, doutora, para as pessoas entenderem da importância de aplicar diariamente em nós mesmos. Se você que tem a nossa faixa etária aqui de 40, 50, não quer viver, ou se viver essa demência senil, nós queremos ser um velhinho gagá com 100, eu quero ser um velhinho gagá com 100, com 108, entendeu? Mas que não seja essa necessidade. Com 108 eu quero estar bem, Cacá, acho que essa gagá não. Então, aí por isso que a gente tem que... Não, se tiver que ficar, que seja bem lá na frente, é isso que eu quero dizer, né? Meu pai morreu com 100, não morreu gagá não, viu? Eu conheci bastante centenários aí que morreram com 103, 104 anos, que não morreram gagá. Não, exatamente. Então, não morreram. Com certeza. Ativar esse cérebro, tá sempre... Sabe o que meu pai me ensinou? Que eu gosto muito, assim, todo mundo que faz aniversário, eu sempre falo isso para as pessoas, gente, que você tenha muitos objetivos na vida, porque são os objetivos que levam você a fazer mais aniversários. E meu pai era assim, ele era cheio de objetivos, sabe? Quando ele estava assim, com seus 92 anos, ele virou para mim e falou assim, filha, vamos abrir uma barraquinha de tempurá? Aí eu falei, nossa, pai, eu saí de fisioterapia para abrir barraca de tempurá? Eu quero abrir uma barraca de tempurá, você me ajuda? Eu falei, ajudo, pai, ajudo, bora abrir a barraquinha de tempurá, sem problema. Ele ficava na frente da televisão fazendo um monte de projetos, sabe? Que ele ia para o Japão, que ele ia estudar sobre tempurá, para poder abrir a barraquinha de tempurá. Gente, eu juro para vocês, meu pai vivia pensando no que ele ia fazer, era cheio de objetivos, era cheio de projetos, ele lia um monte. Do lado do sofá dele era pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de livros, muitos livros. Meu pai estava com a cabeça sempre ativa, o sonho dele era fazer os 100 anos. Aí, quando ele fez os 100 anos, que eu virei para ele e falei assim, pai, e agora? O que a gente vai fazer? Fala para mim, qual que é o próximo projeto? Aí ele olhou para mim e falou assim, filha,
agora não quer mais nada, não, sabe? Ih, morreu. E agora pronto. E realmente morreu. Foi um mês depois, 2 meses né? depois. 2 meses depois. Eu 2 lembro meses disso, a depois. gente convivia, né? O Shinoda-san morreu É, com 100 anos e 2 meses, né? E você sabe então que tem no... objetivo. Gente, tem um Sim, objetivo, tenha função, tenha vontade, isso é muito importante para se manter um cérebro ativo, sabe? Muito legal. importante. Então, ô Jô, nós estamos aqui já estourando o horário, mas tem algumas perguntas. Pessoal, sempre lembrando que nós vamos sempre responder as perguntas vinculadas ao que nós tratamos aqui. Então, perguntas que não vierem do modelo da parte da cabeça, do cérebro, tá bem? É uma linha que a gente tem definida aqui com a Sandra, que coordena, eu e a doutora Joselisa. A Helena, doutora de Balneário Camboriú, pergunta assim, ó, para transtorno bipolar, como poderia ser aplicado o Kenkobil em crianças e adultos? É a pergunta dela. Você tem casos com seus pacientes? Com meus pacientes, não. Eu tenho já casos orientados, né? De alguns distribuidores. Mas de paciente meu com transtorno bipolar, não. Bom, a gente tem que pensar naquela questão da área do cérebro, né? Isso é a coisa mais importante. Quando a gente fala desses transtornos de personalidade, comportamentais, isso vem muito dessa área frontal aqui. Então, eu usaria bastante nessa região frontal, de 10, 15 minutinhos nesse local, tá? Outro local que eu gosto muito de usar, gente, descendo aí um pouquinho, saindo um pouco do crânio, toda vez que eu vou usar alguma coisa para trazer um hormônio interessante para o nosso corpo, eu uso no intestino também, na região da barriga. Não onde vocês estão acostumados aqui, mais na parte de cima, ali abaixo do peito, não. Barriga mesmo, bem no meio, bem no centro ali do umbigo. Eu gosto muito dessa região para trazer alguns hormônios importantes, para melhorar o humor, para melhorar essa qualidade do dia, sabe? Para dar um up na pessoa. Então, eu utilizo bem nessa parte frontal, porque isso aqui é muita área responsável pelo comportamento e na região do intestino. Tá, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, doutor, que é vinculada à parte de enxaqueca, tá? Eu vou falar para você, eu sofri muito de enxaqueca quando era jovem, mas principalmente quando eu estava mudando muito a parte de crescimento. Tive que fazer até alguns tratamentos para diagnosticar se tinha algum tipo de problema neurológico, mas era muito por causa da minha miopia, que era muito progressiva, assim, eu ia mudando e eu sentia muito, e eu tenho fotofobia. Então, eu ainda sinto, quando eu fico lendo, ou muito tempo no celular à noite, ou quando estou viajando de avião e fico lendo, aí eu sinto, a minha cefaleia vem nessa região frontal, né, aqui é lateral, eu sinto que é dos olhos, aí eu aplico nessa região e me alivia, assim, quase que instantaneamente, coisa de 10 minutinhos passa. Como é que você fala e você orienta seus pacientes nessa questão de aplicação desde enxaqueca, cefaleias e tudo mais? Olha, eu fiz um curso uma vez só de enxaqueca, né? Lá em Brasília, foi um curso maravilhoso. Só tinha médico lá e eu de fisioterapeuta e uma amiga de biomédico. Não tinha mais ninguém fora da área médica lá. Eu adorei aquilo ali. Gente, foi um congresso voltado para mapeamentos de dores de cabeça, enxaqueca, né? E daí você entende o quanto que isso é rico, difuso e difícil. Não é fácil tratar enxaqueca, porque existem justificativas. A minha pergunta sempre isso fica também a dica para vocês. Toda vez que alguém falar para vocês assim, estou com dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, a minha pergunta sempre aonde é a sua dor? Geralmente a resposta volta para mim assim, na cabeça. Eu falo, eu sei que é na cabeça, mas eu quero saber aonde. Eu preciso entender aonde está a sua dor. Então, aí a pessoa passando a mão no local, a minha dor é aqui. Minha dor é aqui. Não, a minha dor vem mais daqui. Eu tenho mais ou menos aí uma noção do que eu posso fazer, de qual seria a causa dessa enxaqueca. Enxaqueca, gente, dá uma aula só de enxaqueca. Vou falar muito superficial, porque realmente é uma coisa
só para vocês entenderem a riqueza desse negócio. Por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça mais frontal, eu tenho algumas justificativas para isso. Uma delas é o que a Takashi acabou de falar, visão é uma justificativa. É muito tempo num celular, é uma justificativa, né? Essa questão do cansaço ocular é uma justificativa. Então, existem aí algum mapeamento que você consegue entender. Essa parte superior aqui da cabeça, normalmente ela é digestiva. Por quê? E na medicina oriental, depois eu descobri que também tem essa característica. Por quê? O tubo digestivo, né, ele dá mais ou menos nessa altura aqui. E aí, nessa altura, quando você tem um problema gástrico, um problema de vesícula, um problema de fígado, ou um problema de intestino constipado, existe uma pressão muito grande. E essa pressão, ela vai dar aqui. Aí não adianta, gente, eu colocar só nessa região. Eu vou precisar trazer esse Kenko-Bio para a área de problema, a área da causa que está justificando essa dor de cabeça. E aonde que é? Eu não sei. Pode ser intestinal, pode ser de estômago, pode ser vesícula biliar. Então, tudo que está envolvido nesse processo digestório pode estar ocasionando essa enxaqueca. Quando eu falo de uma enxaqueca posterior aqui, eu estou falando de uma Desculpa, enxaqueca... só pegar essa parte do estômago, deixa eu só fazer um parênteses para você continuar com essa parte da enxaqueca de trás, tá, João? Não perca a linha de raciocínio. Por isso que quando nós aplicamos, e vem uma regra do Japão, que criou o aparelho, de fazer o que a gente chama de 3 pontos básicos. Porque quando você pega o ponto básico, você pega o ponto do céu, e onde você colocou que é a ponta do umbigo, a gente chama o ponto do homem, e a sola dos pés, a gente pega os rins, que é o ponto da terra. Então, o céu, a energia telúrica, a terra, a energia que eu tenho, e o homem como ente entre essas duas. Então, eles usam muito, inclusive, aquela imagem do homem como centro do universo, pintado por, acho que Da Vinci, né? Isso, se eu não me engano. Mas ele tem o mesmo princípio, Jô. Entende? Por isso que, independente do ponto aonde a gente vai tratar, seja aqui, como você está explicando, que é o ponto mais local, é sempre de extrema importância aplicar 5 minutos em cada ponto desse, porque a gente não consegue diagnosticar sem um profissional como você, sem um profissional como a Sila, da onde vem, se é um problema gástrico, se é um problema intestinal. Se a gente aplica isso de forma sistêmica, eu estou tendo uma reorganização geral. Só queria fazer esse parênteses, tá? Então, os 3 pontos básicos e depois detonar aí, vamos dizer assim, nos pontos que você deu uma aula para a gente. Mas continua a parte da enxaqueca agora, na parte... E aí, quando eu tenho uma dor mais nessa região da nuca, a gente chama de uma dor de cabeça tensional. Aí a gente pensa em todo um sistema que atrás nós temos uma gama de grupos musculares pesados, grosseiros, né? Que vão ter toda a sua inserção para te sustentar, para te puxar, para te alinhar. A inserção desses músculos, dessa cadeia, é exatamente aqui na base da nuca de vocês. Então, quando você tem ali, por exemplo, ficar muito tempo sentada, você promove um estiramento dessa cadeia posterior aí do seu tronco, você está puxando, fazendo uma tração nessa região da base da nuca, isso gera uma dor de cabeça. Então, aí é bem local? É local. Só que só local não vai resolver, porque se eu estou trazendo isso de todo um processo das costas, eu preciso também trazer o Kenko-Bio ali para toda a região das costas. Então, entende que essa coisa... A outra, vamos mapear mais um pouquinho. Essa dor de cabeça, ela vem aqui, ó, ela fica aqui, nessa região. A gente pode pensar aí numa ATM, um processo de ATM, né? Uma mastigação intensa durante a noite, um bruxismo. Sabe a riqueza? É muito rico. Dor de cabeça, enxaqueca. Para a gente ser assertivo, a gente tem que mapear bem isso daí, entender esse comportamento para conseguir. Porque tem gente que fala para mim assim, eu tenho enxaqueca, usei o Kenko-Bio, não funcionou. Mas eu não sei como a pessoa usou o Kenko-Bio. Eu não sei se ela conseguiu ser
tão específico ao ponto de trazer o Kenkobil para os pontos de ataque mesmo, né? É importante saber disso, gente, porque nem sempre vai funcionar se você não estiver colocando nos pontos corretos. Então, é por isso que eu falo, enxaqueca, ela tem a sua complexidade, a gente precisa compreender, basicamente. Legal. Dá para você pensar num tema desse enxaqueca para o nosso próximo simpósio. Gostei, viu, Jô? Fica uma dica aí para a gente falar dessa parte de enxaqueca. Bora lá. Para a gente finalizar, então, Jô, como eu disse, não vamos responder nada que saia da região da cabeça, que foi nosso tema hoje. Então, o Sérgio Noburo pergunta aqui a questão assim, a última pergunta da noite. Em qual região aplicar no caso do parkinsoniano, do Parkinson? Essa é boa também. No caso do Parkinson, eu gosto de aplicar bem nessa região, porque aqui eu estou pegando essa tanto aqui quanto aqui. Eu faço todo Parkinson eu divido, tá? Nessa região aqui de cima, topo da cabeça, e nessa região aqui dos ombros. Porque a minha intenção é pegar lá dentro, não é tanto o córtex. O córtex eu gosto de pegar quando interfere muito nessa parte motora. Você percebe que tem que prestar bastante atenção nos sintomas do paciente. Meu cliente de Parkinson, ele tem bastante alteração motora, de tremor, né? Eles têm muita alteração motora, mas não são todos. Então, quando eu falo de alteração motora, aí eu trago muito para essa região aqui frontal, eu trago sempre para essa região aqui por conta dessa parte interna, por conta da dopamina, e eu trago para cá, para essa região da nuca também. Mas depende muito da sintomatologia do paciente. Tem uns que têm um problema mais cognitivo, tem uns que têm aqueles problemas mais... deixa eu tentar explicar de forma que fique entendível. E tem aquela rigidez intensa e a dificuldade de andar, né? Aquela dificuldade de se soltar para dar o primeiro passinho. Quando tenho aquele paciente com essa sintomatologia, eu uso bastante na nuca, mas sempre o meu foco principal é essa região aqui, ou essa região aqui, tá? Porque é aqui que eu quero pegar, é aqui dentro. Então, aqui ou aqui. Mas meu foco mesmo é aqui, e eu dependo muito da sintomatologia para eu fazer essa distribuição no resto da cabeça. Perfeito. Bom, Jô, já são 20h30, exato 20h30, tá? Se a gente continuar aqui, você sabe que a gente fica, a gente sabe como é que é isso, eu e vocês juntos. Né? Então, como eu disse, o foco sempre é responder as perguntas baseadas no conceito. Lembrem, leiam lá nos avisos da Sandra, foi lá. Kenkobil aplicado na região da cabeça. Então, nós estamos falando especificamente disso. Obrigado pelos participantes, tivemos uma adesão muito boa nessa. O pessoal do YouTube também, quero agradecer. E coloquei aqui, vou colocar aqui no YouTube também, já digitando, enquanto eu dou a palavra para você, eu estou passando o contato do Saber, do seu contato lá nas redes sociais. Doutora, as suas considerações finais, por favor. Bom, eu, mais uma vez, quero agradecer a vocês por estarem aqui e por enriquecer esse conhecimento. As perguntas de vocês são sempre bem pertinentes. E sinto muito, assim, por não poder responder tudo mesmo, porque geralmente alguns saem um pouco do foco, a gente precisa concentrar, porque vocês veem que é muito amplo, os assuntos são muito amplos, quando a gente vai falar, tem muita coisa para falar. Então, tenham paciência, porque isso é um processo longo, a gente ainda vai se ver várias vezes, vocês vão ter novas oportunidades para fazer perguntas, não se preocupe, guardem elas aí, que a gente ainda vai conversar sobre os assuntos, tá bom? Gratidão. Me sigam lá no YouTube do Saber Saúde Science, lá tem muito material para vocês estudarem, tem muitas aulas ali, tem o Instagram do Saber Saúde Science. Gente, não precisa me seguir no meu pessoal, do Joselisa Shinoda, porque lá não tem nada que interesse para vocês mesmo. Tudo está dentro do Saber Saúde. O Saber Saúde foi montado para vocês, tudo relacionado somente a campos eletromagnéticos e fototerapia. Tem o Telegram também, que é um canal de estudo, e vocês também tem bastante conteúdo ali, tem material. Tá rico, sejam... curiosos, procurem, assistam, sigam a gente nessas redes sociais, que tem muita coisa para vocês estudarem, eu garanto, viu? Obrigada, gente. Acabei de... Um abraço virtual para vocês.
Ju, acabei de colocar lá também, viu, doutora? Coloquei lá o Saber Saúde Science, tanto no YouTube quanto aqui para vocês. Tem o Instagram, tem o YouTube, é um canal que eu vou lá e pesquiso sempre, estou sempre vendo e tem umas entrevistas ótimas lá também, né, que a gente realizou, ela realizou muito. E isso, ó, a Sandra colocando aqui, que é para a gente poder, eu coloquei lá no canal do YouTube também. Então é isso, Sandra, você quer dar alguma palavra? Mas por hoje, doutora Joselisa, curtindo o friozinho, tomando um chá, agradeço você, as crianças aí, um beijo no coração, muito obrigado, doutora. Obrigada, gratidão, Takashi. Sandra. Eu também só quero agradecer mesmo. Muito obrigado, viu, professora, pela sua, sempre essa disposição, essa alegria em falar. Dá para perceber, a gente vê que você realmente tem muita experiência e você quer passar para a gente, mas nós vamos ter muitas oportunidades ainda e cada vez aí a gente vai ficar mais craque junto com você. Muito obrigada de coração, viu? Também te agradeço, viu, Takashi, por estar aqui, por estar trazendo sempre aí